Olá, bem-vindos ao canal do YouTube da Sociedade Espírita Seara de Luz. Estamos aqui à véspera do Natal, uma data muito importante para os cristãos e, consequentemente, para os espíritas, porque vem lembrado do nascimento daquele que é o nosso modelo e guia, Jesus. E para comemorar essa data, já que o Centro Espírita não vai estar aberto no dia, nós resolvemos gravar esse vídeo que possa ser uma boa reflexão de Natal para todos nós. E para fazer isso, nós vamos fazer algo um pouquinho diferente do que estamos acostumados. Geralmente, nós analisamos as obras espíritas. Hoje vamos analisar uma obra, mas uma obra não espírita. A obra que nós vamos analisar hoje é Um Conto de Natal, do autor Charles Dickens. É um livro curtinho, de 96 páginas, mas é um livro muito interessante, que vale muito a pena nós conhecermos e nos aprofundarmos um pouquinho. E aí eu espero que essa análise possa fazer da vontade de que cada um faça a leitura do livro caso já não tenha feito. Essa obra ele traz um personagem principal, o Scrooge, que é um velho ranzinza e muito sovina. Nessa obra ele vem ser assombrado por um fantasma do seu ex-sócio, o Marley, que tinha morrido há 7 anos. Então o Marley aparece para ele em espírito para assombrá-lo justamente às vésperas da noite do Natal. Eu disse que não é uma obra espírita, mas nós vamos ver aqui nessa obra que vai ter muita coisa que a gente pode levar, associar ao espiritismo e trazer uma relação muito próxima do que é a realidade espiritual da nossa vida. Mas apesar de não ser uma obra espírita, ela com certeza é uma obra cristã. E nós já vamos ver isso através de uma fala no comecinho do livro, trazida pelo sobrinho do Scrooge, que vai convidar ele para passar o Natal junto com ele. Então, ao longo aqui do nosso vídeo, nós vamos ler trechos da obra e vamos analisá-lo e vamos fazer alguns breves comentários sobre. Então, o primeiro que eu já trago aqui é para mostrar como essa obra de fato é cristã. Quando o autor vai dizer o seguinte: quando chega o Natal, além da devoção sagrada devida ao seu nome e sua origem, se é que alguma coisa relacionada a esse evento pode ser algo além disso? Ou seja, o autor está dizendo que não há nada que se possa falar do Natal sem falar do nascimento de Jesus. Muitas vezes esquecido nos dias de hoje, né? Muitas vezes se fala do Papai Noel apenas, mas não se fala de Jesus. E aqui ele vem trazer à nossa realidade aquilo que nós jamais devemos esquecer. Natal para comemorar o nascimento de Jesus. Ele vai seguir dizendo que tenho certeza de que sempre que penso nessa época como um bom momento, como um tempo agradável de amor, perdão e caridade. Talvez o único dia, pelo que sei no longo calendário do ano, em que homens e mulheres parecem, por consenso, abrir livremente seus corações fechados e pensar nas pessoas inferiorizadas como se fossem legítimos companheiros de viagem rumo ao túmulo e não como uma raça de outras criaturas com destinos diferentes. Então a ideia do autor aqui é trazer que o Natal é um momento em que as pessoas estão mais sensibilizadas e que nesse momento a gente precisa aproveitar para trazer a humanidade como pessoas iguais, sem preconceitos, sem distinções, sem tratar de pessoas como superiores ou inferiores umas às outras. E no final das contas é isso, a ideia de fraternidade que Jesus veio nos trazer. E para isso ele conta a história do Scrooge, como eu disse, uma pessoa muito difícil, ranzinza, e que possuía opiniões muito fortes a respeito da vida, e pesadas. Ele dizia, por exemplo, que os necessitados não precisavam da nossa ajuda no Natal, ou em qualquer época do ano, porque afinal existiam presídios ou reformatórios. Ele não podia se dar o luxo de ajudar pessoas ociosas, de que algumas pessoas era bom que morressem porque havia excesso populacional. Então esse era o nosso personagem principal. E portanto, para a gente já adentrar a história do livro aqui, eu quero só fazer um adendo primeiro, né? Para quem não lê o livro e se importa com o final e não quer saber o que acontece, talvez essa análise não seja para essa pessoa, porque a gente vai falar sobre o livro como um todo. A gente vai finalizar, vai ir do começo até o fim da obra, passando por alguns trechos aqui. Então, se não quer ter spoilers, tem que parar o vídeo por aqui, tá bom? Então, para dar sequência, eu disse que o Marley, o sócio dele que já tinha morrido, vem assombrar ele. Então ele aparece na casa do Scrooge
E ele aparece, segundo a descrição do livro, na seguinte maneira: com a sua cabeleira, seu fraque habitual, a calça e as botas apertadas, como ele costumava já se vestir enquanto eu estava aqui. Então aqui tem um exemplo interessante de como nós, às vezes, nos apresentamos após a morte, sem mudanças radicais, ou seja, sem nos tornarmos anjos nem demônios pelo fato de termos morrido. Então o autor traz uma coisa que é da nossa realidade espiritual. Nós realmente nos mantemos muito próximos daquilo que éramos enquanto estávamos em vida. O autor vai continuar dizendo o seguinte: a corrente que ele arrastava estava amarrada em volta da sua cintura. Era longa e se enrolava através dele como uma cauda, e parecia feita de cofres cheios de dinheiro, chaves, cadeados, livros contábeis, papeladas de ações e bolsas pesadas forjadas em ferro. Aí o Scrooge ficou surpreso com aquilo e disse: você está acorrentado, diga-me por quê. E o fantasma do Marley, o espírito do Marley, vai dizer: carrego a corrente que forjei na vida. Eu fiz cada elo e cada metro dela. Eu aprendi ao meu corpo por vontade própria e por vontade própria a usei. Esse modelo é estranho para você? O Scrooge, que tremia cada vez mais, ele ouve o Marley dizer: não quer saber o peso e o comprimento da enorme corrente que vai usar? E ele vai completar dizendo: durante a vida o meu espírito jamais foi além do nosso escritório de contabilidade. Ai de mim! Então aqui a gente está vendo um Marley, o ex-sócio do Scrooge, com a realidade que ele encontrou no pós-vida, em função da vida que ele levava. Ou seja, ele nunca deu atenção a nada além do seu trabalho, nada além de ganhar dinheiro, nada além das coisas da vida material. E, portanto, o que ele encontrou na outra vida foi aquilo também. Aquilo na forma de uma prisão, de algo que lhe acorrentava. A gente sabe que no mundo espiritual, a gente analisa nas obras espíritas, de que apesar de não existir essa corrente na forma física, com que a obra literária traz como uma simbologia, ela sim nos aprisiona. E, portanto, aquilo que fomos em vida vai nos levar, vai aparecer para nós, vai estar conosco além da nossa vida, seja aquilo que nós fizemos de bom ou naquilo que nós fizemos de ruim ou que nos aficionamos e nos tornou uma obsessão para nós. Assim como o dinheiro foi para o sócio do Scrooge e que está sendo para o próprio Scrooge. Então o Marley vai continuar dizendo que ele poderia ter aproveitado muito melhor as possibilidades dessa vida. Ele vai dizer que durante a vida existiam muitas coisas que ele poderia ter feito e não fez, e ele se arrepende muito disso. E o Scrooge vai perguntar para ele: mas você sempre foi um bom homem de negócios, Marley? E o Marley vai responder: negócios? A humanidade deveria ter sido meu negócio. O bem comum deveria ser parte do meu negócio, junto com a caridade, a misericórdia, a paciência e a benevolência. Então o Marley estava com remorso, ele estava sentindo o peso daquilo que ele poderia ter feito e não fez. E por fim, o Marley vai dizer: não sei por que estou aparecendo diante de você de uma forma que você possa me ver. Fiquei invisível ao seu lado por muitos e muitos dias. O que também representa, a gente sabe no Espiritismo, a nossa realidade aqui enquanto encarnados, estando rodeado por outros espíritos. No caso, o Scrooge estava rodeado pelo espírito do Marley, porque a sintonia com que eles tinham era grande, porque eles tinham uma grande sintonia, eles tinham os mesmos desejos, eles tinham os mesmos anseios, eles tinham o mesmo foco no material. E, portanto, os espíritos que nos rodeiam, eles vão ser aqueles com os quais nos sintonizamos ao longo da nossa vida. Também uma realidade muito interessante e que o autor, não sendo espírita, trouxe de uma forma muito precisa. Uma vez que o Marley tenha dado esses recados para o Scrooge, ele disse: agora eu vou te deixar com outros 3 espíritos. E esses 3 espíritos serão o do passado, o do presente e o do futuro.
Os espíritos que vão aparecer agora, eles já não são mais os espíritos na forma com que nós vínhamos falando agora. Pessoas que viveram, que estiveram encarnadas e desencarnaram, que estavam no pós-vida. Agora é uma simbologia literária para fazer o Scrooge relembrar das coisas importantes que ele precisava da atenção. Então o fantasma agora não é mais um espírito propriamente dito, mas um símbolo, né? E o fantasma do passado é o primeiro que aparece para o Scrooge. E quando ele aparece para o Scrooge, ele vai levar o Scrooge para alguns momentos importantes da sua vida. Um deles é quando ele era criança. Ele vai se ver enquanto criança e vai ver seus colegas de escola. Isso já traz algum calorzinho no seu coração que fazia tempo que ele não tinha, porque ele sequer lembrava dele como criança. Ele vai se ver, vai ver a si próprio abandonado em um reformatório. Ele vai relembrar da sua irmã que vai buscar ele para levar ele de volta para casa, porque o seu pai teria aceitado ele de volta na sua casa. Ou seja, nesse momento a gente vai descobrir que o Scrooge teve um abandono, ele foi abandonado por pais vivos. Então aqui também já traz uma reflexão bem legal, bem importante para nós. Às vezes a gente julga uma pessoa que é ruim, que é difícil de lidar, mas a gente não conhece a história dela. E se a gente disser, não, mas eu conheço a história dela, ainda assim ela é ruim e não poderia ser. A gente não conhece a história das outras vidas dela, como a gente conhece e sabe que existem no Espiritismo. Portanto, quantos abandonos, quantas situações difíceis podem ter acontecido na vida de uma pessoa para ela ter se tornado a pessoa que se tornou. E o Scrooge vai se lembrando disso porque ele havia esquecido completamente que ele tinha sido uma criança em algum momento. Então ele sentiu uma certa compaixão por ele mesmo ali. Logo na sequência, e eu vou avançar bastante aqui na história, né? A ideia é pegar os pontos principais. Ele se vê como jovem e vê nos primeiros dias de trabalho dele, nos primeiros momentos da sua vida profissional, onde vê o seu antigo chefe, o seu mentor, e a forma com que o seu chefe tratava ele, que era muito boa. Ele era uma pessoa muito legal e que fazia o trabalho ser mais leve em função de como ele agia durante o dia. Ele ensinava o Scrooge, ele levava uma vida leve, ele levava uma vida feliz, alegre, eles se divertiam e isso fez o Scrooge lembrar e perceber que a vida ela pode ser diferente e que ele começou a perceber como ele agia agora enquanto chefe com o seu funcionário, que era uma forma muito, muito diversa daquilo que ele recebeu enquanto profissional e no começo da sua vida profissional. E, portanto, ele começou a se sentir triste, porque ele percebeu que ele poderia, então, ter falado algumas coisas diferentes para o seu funcionário. Ele diz, eu gostaria de poder dizer uma palavra ou duas do meu empregado agora mesmo. E aí o fantasma, que já estava vendo que o Scrooge estava aprendendo algumas lições, mesmo que pequenas e singelas, ele leva ele a uma vida adulta, mas quando ele estava numa conversa muito difícil com a sua então noiva, e que era o momento da separação. A sua noiva, percebendo que o Scrooge estava mudando, mas mudando para pior, ela percebe que a adoração do Scrooge não era mais a ela própria, mas sim ao bezerro de ouro a qual ele adorava naquele momento. No livro dizia que o olhar de Scrooge tinha uma movimentação ávida, gananciosa, inquieta, que mostrava a paixão que se enraizara nele e de que lado estaria a sombra dessa árvore que se desenvolvia dentro dele. A esposa, então noiva dele, na verdade, vai dizer para ele que eu vi as suas maiores aspirações desaparecerem uma a uma, até que sua paixão principal, a ganância, dominou você por completo. E o Scrooge, nessa conversa que ele está vendo do passado, né, vai dizer para então noiva dele, e daí, com a idade, talvez eu tenha me tornado muito mais precavido, certo? Então ele está dizendo, não é amor pelo dinheiro, não é ganância, eu só sou mais precavido. E a gente vai ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo um ensinamento muito próximo disso. Ele vai lá no capítulo 16, Desprendimento dos Bens Terrenos, Lacordaire vai dizer que na terra, é em vão que na terra procurem se iludir, chamando de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo.
O que chamam de economia e previdência não passa de ambição e pandurismo. Então é exatamente o paralelo e o ensinamento que tem no Evangelho, está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui na obra de Charles Dickens, onde ele mostra como uma aparência de virtude, ou seja, eu só sou precavido, não é que eu sou ganancioso. E é só uma forma de disfarçar esse defeito, essa falha moral. A noiva dele vai completar dizendo que talvez você sofra com isso, né, com essa separação que estava ocorrendo naquele momento. A memória da metade do que passamos me faz acreditar que sim, que vai haver sofrimento. Mas logo, num tempo muito curto, de bom grado, você acabará ignorando essas lembranças como um sonho não lucrativo da qual você acorda bem por ter se livrado. E aqui também há um ensinamento dentro da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Lacordaire vai dizer que o apego aos bens terrenos pode ser um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuírem esses bens, destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista das coisas materiais. Foi exatamente o que aconteceu com o Scrooge. Ele destruiu qualquer sentimento de afetividade por apego e por amor às coisas materiais, por amor ao dinheiro. Então, os aprendizados que tivemos aqui no Fantasma do Passado foi de lembrar o valor de ser criança, né? Deixar a mim vir as crianças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, já disse Jesus. Então, a lembrança de como éramos enquanto crianças, ela pode nos ajudar a lembrar de como devemos agir na vida atual, no momento atual da nossa vida. Ensinou também a sermos gratos àqueles que nos ensinaram e copiar-lhes o modelo, como aconteceu com o ex-chefe do Scrooge, e aprendeu o limite entre o desejo de melhorar de vida e a ganância. Uma vez tendo tido essas lições, o Scrooge vai se encontrar com o fantasma do presente. E no fantasma do presente, o Scrooge vai ir em alguns lugares de pessoas conhecidas dele. Um deles é o seu funcionário, o Bob. Um funcionário muito simples, de uma vida muito simples, porque era muito pobre, e era muito pobre justamente porque o Scrooge ele pagava muito mal, mas ele foi descobrir que o fantasma levou ele para a casa do Bob, que aquela casa era muito feliz. E ele estava vendo justamente a ceia de Natal, as festas de Natal na casa do Bob. Que apesar de uma casa muito simples, muito pobre, muito de nenhum luxo, era uma casa muito feliz, diferente da vida que ele levava, apesar de ter muitos recursos. E ele foi perceber que ainda assim havia um problema naquela casa, que era o filho dele que tinha uma doença muito grave. Uma doença que, se não tratada, que se não fosse bem cuidada, poderia o levar à morte. E o Scrooge se entristeceu com isso, porque ele não sabia dessa história. Então ele tinha um funcionário que tinha um filho que podia morrer e ele nunca tinha pensado naquilo. E o Scrooge se entristeceu de pensar nisso, de que o filho podia morrer. E o fantasma usou as suas próprias frases para fazer ele ter uma outra lição. Ele disse, mas qual é o problema? Se ele quiser morrer, a população em excesso vai diminuir? E o Scrooge se sentiu mais uma vez culpado por aquilo, pela vida que ele estava levando e pelas opiniões fortes que ele tinha. E ele viu, nessas festividades de Natal, o seu funcionário fazer um brinde. E o brinde que ele fazia era o próprio Scrooge. Ele dizia, levantando a taça, né, viva o Scrooge, pois nos proporcionou essa festa. Ou seja, o funcionário que era escorraçado, que era tratado muito mal, muito, muito mal mesmo pelo Scrooge, brindou a ele. Ou seja, ele foi capaz de agradecer ao Scrooge, porque afinal, pelo menos ele tinha lhe dado um emprego. Então, o Scrooge se sentiu mais uma vez culpado pelo sentimento que isso lhe causou, porque ele sabia, ele começou a perceber e tomar consciência de como ele era. Uma vez transportado dali, ele saiu dali e foi transportado para a casa do seu sobrinho, aquele que ele convidava todo ano para as festividades de Natal. E o sobrinho dizia que convidava o Scrooge todos os anos para o Natal, porque ele sabia que em algum momento talvez ele podia aceitar.
e que ele sabia que o Scrooge era quem mais sofria por ser daquele jeito. Ou seja, não eram as pessoas que ele maltratava, porque as pessoas que ele maltratava conviviam com ele algum tempo da sua vida. O Scrooge, no final das contas, vivia o tempo todo com ele próprio. E isso era um grande castigo para ele. Então seria uma alegria para o seu sobrinho, mesmo sendo escorraçado, que se em algum momento isso pudesse fazer o Scrooge mudar de opinião, ter alguma coisa que pudesse transformar as fibras do seu coração, isso já estaria bom, ele já se sentiria feliz com aquilo. E aqui a gente tem alguns aprendizados do fantasma do presente, né? A pergunta que a gente pode se fazer é como nós somos lembrados pelos outros? De que forma, que adjetivos que os outros usam para falar de nós? Somos vistos como pessoas legais, queridas, boas de estar junto, ou nós somos vistos como pessoas difíceis, rancorosas, que são complicadas, né? O que Scrooge viu, apesar de ter visto algumas coisas boas sobre ele, viu muita gente falando muito mal dele e que jamais acreditaria que ele pudesse exercer algum tipo de mudança na vida, dado que ele era tão rancoroso. Outra pergunta que nós podemos nos fazer, né? Quem é o Scrooge na nossa vida que nós podemos tentar resgatar? Quem é aquela pessoa difícil de lidar, mas que se a gente insistir, talvez dia a dia, mês a mês, ano a ano, nós podemos tentar trazer de volta e fazer com que ela perceba e que ela pode ser uma pessoa diferente, né? E daí, tendo conhecido o fantasma do presente, ele vai conhecer o fantasma do futuro, um fantasma que lhe assusta, que ele tem uma capa preta, ele não dá para ver a face dele. E o fantasma do futuro, ele vai apresentar uma visão perturbadora, que é a visão de um homem morto sob lençóis brancos, ao qual o Scrooge só não quer admitir, mas ele sabe quem é, que seria, no caso, ele próprio. O Scrooge ele tem uma grande dúvida, uma dúvida muito importante para o fantasma. Ele está pedindo para o fantasma do futuro: essas coisas que você vai me mostrar, elas são coisas que vão acontecer ou que podem acontecer? Só que o espírito ele não responde para o Scrooge. Ele vai só mostrar as coisas para ele. E essa visão que ele tem dele mesmo morto, ele atordoa de uma maneira muito forte. E é algo que pode de fato acontecer se nós não pararmos para pensar um pouco na morte, no nosso desencarne e o que isso representa. Porque quando aí desencarnarmos de verdade, às vezes a gente fica no outro lado, no plano espiritual, sem admitir que aquilo de fato aconteceu. Isso pode acontecer por dois motivos. Um deles é o medo disso acontecer, da morte acontecer, e de não saber o que se vai se proceder do outro lado. E do outro lado, o remorso. Outro motivo é o remorso que o nosso desencarne pode levar a nós mesmos. Ou seja, é o caso do Scrooge aqui. Ele sabia que estava levando uma vida muito difícil para os outros, que ele poderia ser diferente e não estava, e ele já estava com remorso do que ele ia encontrar quando ele desencarnasse. E então no Fantasma do Futuro ele vê isso, ele vai ver um devedor, alguém que devia para ele e que acabou ficando feliz pela sua morte, porque afinal ele não saberia se ia poder conseguir comer e o Scrooge era implacável na cobrança das suas dívidas. Então ele acaba ficando aliviado pela morte do Scrooge. O Scrooge fica triste porque afinal ninguém quer que os outros sintam alívio pela nossa morte, não é mesmo? E ele vê também o seu funcionário, o Bob, triste porque o seu filho também havia morrido. Ele não tinha conseguido pagar um bom tratamento para o seu filho e a casa dele havia se entristecido um pouco em função da morte do seu filho. Ao final, o fantasma do futuro vai mostrar a lápide do Scrooge. E aí ele se desespera de vez porque ele se dá conta, enfim, que era ele mesmo que tinha morrido. E nesse momento ele diz: não, chega para mim, deu, eu já cansei, já entendi o recado. E ele diz o seguinte: honrarei o Natal de todo o meu coração e tentarei guardá-lo o ano inteiro. Vou viver no passado, no presente e no futuro. Esses três espíritos não se afastarão de mim, pois não esquecerei as lições ensinadas.
Diga-me que eu possa pagar a inscrição que está nessa lápide de pedra. Então, nesse momento, aqui a gente faz a analogia lá com o filho pródigo, né? Onde o filho pródigo diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como os teus trabalhadores. O Scrooge, no final das contas, aprende a lição e quer voltar à casa do pai, como o filho pródigo. Quer voltar e ser um dos trabalhadores da casa do pai. Aqui os aprendizados do fantasma do futuro é quanto a gente está refletindo sobre a nossa vida e sobre como ela vai se encerrar. Será que não vale a pena a gente parar para pensar, encarar com coragem o momento de que o momento do nosso desencarne vai chegar e que fazer de conta que isso não vai acontecer, não nos traz nenhum benefício e, pelo contrário, se nós pensarmos isso com seriedade, com coragem, isso pode nos fazer mudar a nossa vida presente, agirmos diferente no nosso momento presente. E outra pergunta, né? Qual vai ser nosso legado? Como a gente vai ser lembrado depois que desencarnarmos? Que sentimento que a nossa morte vai despertar nos outros? Será que vai ser de alívio? Será que vai ser de tristeza, de nostalgia, de querer estar um pouquinho mais perto com essa pessoa? Reflexões importantes. Por fim, o Scrooge acorda como se tivesse sonhado com esses fantasmas, com essas ocasiões, mas ele sabe que não era um sonho. Ele vivenciou aquilo, ele vivenciou muito fortemente aquilo, e quando ele percebeu que ainda era Natal, ele se alegrou com a nova oportunidade que ele tinha recebido para a sua vida. Ele saiu pelas ruas sorrindo e cantarolando. As pessoas começaram a não entender nada do que estava acontecendo, afinal, ninguém conhecia aquele Scrooge. Ele encontrou a pessoa que lhe devia dinheiro e perdoou a dívida. Ele enviou o maior peru de Natal que encontrou lá para o seu funcionário, para o Bob. E ele escolheu passar o Natal com o seu sobrinho, que todos os anos ele convidava. Charles Dickens vai escrever que o Scrooge fez muito mais do que havia prometido. Ele não só manteve a palavra, como fez infinitamente mais. Quanto ao Tiny Tim, que não morreu, né, o filho do Bob, Scrooge foi um segundo pai. Ele se tornou o melhor amigo, o melhor patrão e o melhor homem de bem que o bom e velho centro da cidade já conheceu. Então aqui eu destaco o homem de bem, que tem uma passagem bem conhecida do Evangelho segundo o Espiritismo. O Scrooge se tornou o melhor homem de bem. Quem quiser ver e que não conhece, está lá no capítulo 17. E eu também destaco aqui a resposta para a pergunta do Scrooge lá para o espírito do futuro. Essas coisas podem acontecer ou vão acontecer? E aqui a gente traz a ideia bem justa do que o Espiritismo nos ensina sobre destino, sobre fatalidade. Aquelas coisas iriam acontecer ao Scrooge caso as atitudes dele fossem exatamente as mesmas que ele estava tendo até então. Mas a partir do momento que nós mudamos as causas, as consequências também são diferentes. Então, portanto, se o Scrooge mudasse de atitude, como ele mudou, aquilo que aconteceria depois também mudaria. Ou seja, o filho do Bob, o Tiny Tim, não morreu, porque o Scrooge decidiu usar os seus recursos, usar seu desejo de fazer com que ele vivesse a seu favor, fez com que o filho se mantivesse vivo. Assim como todos os bens que ele ocasionou também passaram a responder em favor do Scrooge. Então aquilo que fazemos hoje tem consequências no nosso futuro. Então não há fatalidade. A fatalidade se não mudarmos o que estamos fazendo hoje, mas a obra vem nos dizer que sempre é tempo de fazermos diferente. Para finalizarmos, a frase que vai encerrando, próximo de encerrar o livro, é a seguinte: algumas pessoas riam ao ver a mudança nele, mas ele as deixava rirem e pouco se importava, pois havia se tornado suficientemente sábio para entender que nunca nada aconteceu para o bem desse mundo sem que algumas pessoas debochassem no começo. Toda vez que vamos empreender alguma mudança, as pessoas vão estranhar e possivelmente vão rir de nós
em alguma medida. E no final das contas, tudo bem. Essa era a pessoa que os outros conheciam. Mas agora, nós querendo nos tornar uma pessoa melhor e diferentes, saibamos lidar com essas risadas, com esses deboches. Com Jesus não foi absolutamente nada diferente. Jesus lidou com o escárnio, com o deboche, com a risada, e ainda assim a mensagem dele hoje perdura. E é por isso que essa é a frase que a gente encerra a nossa análise. Com todas essas lições que a obra nos traz e que a luz do Espiritismo vem nos acrescentar, é uma obra que vale muito a pena ser lida, que traz o espírito do Natal na sua pureza e simplicidade, que vem lembrar da nossa responsabilidade perante nós mesmos, perante as nossas atitudes e perante aqueles que estão mais necessitados do que nós nesse momento. E por isso, com essa mensagem, eu desejo, em nome da Sociedade Espírita Seara de Luz, um ótimo 2026 e um Feliz Natal a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.